Quem é você? Quem sou eu? Além disso que socialmente eu me apresento, Evelyn, astróloga, taróloga, mosaicista, mãe da Luísa, filha da Maria do Natal. Quem sou eu quando eu estou no silêncio da noite, com as minhas dores, as minhas feridas, os meus traumas, os meus medos, as inseguranças, as minhas frustrações? Quem sou eu longe dos olhos dos outros? Quem sou eu quando eu lido, enfrento as minhas maiores dificuldades, as minhas vulnerabilidades? Esse é o momento que a gente deve refletir muito a respeito disso, porque é a proposta da próxima lunação, que acontece com o eclipse solar, no próximo sábado, dia 29 de março, às 7 horas e 48 minutos do horário de Brasília. A lunação em Áries, ela tá muito forte, é um eclipse solar, é o último do eixo Áries e Libra, que aconteceu nos últimos 2 anos, então fecha um ciclo que se iniciou lá no dia 20 de abril de 2023. E de lá para cá, a gente tem passado por processos relacionais. Então, esse fechamento de ciclo, culminando também com a energia pisciana, que está extremamente voltada ao despertar de consciência, é a proposta da gente rever as nossas atitudes, porque a gente certamente não sai do mesmo jeito que a gente iniciou lá atrás. Porque a gente precisa estar muito distraído para não perceber as mudanças que a gente pôde vivenciar nesses últimos tempos. E a proposta é essa, da gente olhar essa dinâmica relacional e saber a maneira da gente se colocar no mundo com maior integridade, porque existe uma energia de individualização. E reconhecer quem somos é reconhecer também as nossas sombras. Olhar para as nossas feridas, para os nossos medos, porque somos tudo isso. Porque a nossa sombra, ela também se manifesta através das nossas reações diante da vida. A gente vive um momento onde sustentar essas máscaras sociais que a gente vai adquirindo ao longo da vida fica insustentável, porque são mentiras, isso não corresponde com quem a gente é, sabe? Essas incoerências. Então, é um momento assim muito delicado, né? Porque fere profundamente o nosso ego, o nosso avatar físico, material, né? Mas honra quem eu sou de verdade, plenamente. Né? Porque eu não sou apenas essa identidade, eu sou o meu eu maior, né? O meu eu transcendental. E é essa a proposta, né, desse momento tão especial que a gente está vivendo. Então não temos mais tempo a perder. Né? Como diz uma amiga, não dá para ficar batendo pandeiro para doido. Né? A gente vai ter que se despertar com relação à forma como a gente se relaciona com o mundo. As pessoas que a gente, sabe, mantém ali no nosso ciclo social, as pessoas que a gente se relaciona. Porque à medida que a gente vai adquirindo consciência, vai evoluindo espiritualmente, a gente, infelizmente, vai ter que ir deixando pessoas para trás, né? Porque se manter em certos relacionamentos, né, próximos, íntimos, ferir a nossa existência, né? Porque existem relações que, por mais que a gente queira ajudar, por mais que a gente queira estar perto, né, de determinadas pessoas, elas não respeitam a nossa, né, o nosso ser, aquilo que a gente é, e isso acaba que puxando a gente para baixo, né? Então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, a gente vai vendo a vida de uma forma muito mais plena, mais ampliada. E isso vai se alinhando com, né, o que a vida tem a nos oferecer. Então é um momento para a gente refletir a respeito disso, né, o nosso posicionamento diante das nossas relações, o quanto que a gente está tendo de comprometimento com a nossa evolução e o que de fato eu desejo almejar para minha vida, né, para poder crescer e vencer. Porque a energia ariana é uma energia de luta, de determinação. Só que, veja bem, o lado sombra é a competição, é o egoísmo, é o egocentrismo, né, que gera tão uma agressividade, uma violência. E a gente não precisa passar por cima de ninguém, né? A nossa luta é individual, é com a gente mesmo, né? O nosso maior inimigo é a gente, que se sabota o tempo todo através dessas mentiras que a gente vai contando pra gente para se manter na zona de conforto. E tudo que a gente precisa fazer agora é sair da zona de conforto. A gente teve uma movimentação de Marte ao longo desses últimos meses. Marte, que agora está em Câncer, em movimento direto, já já ele retorna para o signo de Leão, onde ele começou a retrogradação.
E é um momento, assim, muito forte nesse sentido, de romper com padrões comportamentais de muitos e muitos anos, ouso dizer, de padrões ancestrais, né? Porque também teve o ingresso de Plutão no signo de Aquário, e haverá oposição de Marte quando estiver em Leão, né? Oposto a Plutão novamente. Então, sem dúvida, é um momento bastante especial para essa expansão de consciência que a gente almeja, pelo menos, né, as pessoas que buscam astrologia certamente estão focadas no seu desenvolvimento pessoal, assim como eu. E é isso, gente. Eu acho que a gente não tem mais tempo a perder, né? As coisas se movimentam agora de forma muito acelerada. E independente das guerras, que eu não vou nem entrar nessa pauta aqui, né, que a gente pode vivenciar fora, a nossa principal guerra, conflito, é dentro da gente. É lutar com as nossas sombras, né? Com os nossos padrões de comportamento. A gente teve a oportunidade de identificar alguns padrões sabotadores, né? Alguns maus hábitos, né? Algumas questões que precisavam ser vistas, né? Tipo, isso está fazendo muito mal para minha vida. Não tem como eu manter esse comportamento, porque isso não permite que eu cresça, que eu melhore. E aí agora a gente tem essa oportunidade com essa alunação em Áries para poder ter esse salto e vencer e enfim, né? Estar alinhado com o que o cosmos está nos emanando, né? Assim na Terra como no céu. No mapa dessa alunação tem um ponto bastante interessante, Vênus exaltada no signo de Peixes, junto a Netuno e junto ao nó do norte. E eu acredito que essa questão da relação é muito importante aqui, porque teremos a lua cheia no signo de Libra, mas muito mais do que isso. Aqui é uma questão de rever as nossas escolhas diante da vida. A quem estamos servindo? Estamos servindo ao homem, ao ego, ou estamos servindo ao fluxo divino? Então, a gente precisa estar coerente com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente acredita e com aquilo que a gente sente de verdade, para alinharmos a esse crescimento e desenvolvimento espiritual proposto por essa energia. Toda essa movimentação energética causada pela mudança de signos dos planetas transpessoais irá ficar muito mais forte agora, porque Netuno ingressa no signo de Áries e é um ciclo de 165 anos, e porque Netuno é o regente do signo de Peixes, onde está o nó do norte, né? A gente vai ter eclipses nesse eixo, Peixes e Virgem, nos próximos 2 anos, então vai vir à tona situações inimagináveis, coisas que a gente achou, meu Deus, que é isso? A gente não tem nem como prever o que pode vir à tona, principalmente porque o Urano, que é o planeta que traz um caos, assim, uma coisa assim muito revolucionária, no signo de Gêmeos, que tem a ver com comunicação, com notícia, com informação, aquele boom na mente, vai ingressar no signo de Gêmeos. Ou seja, né, a gente vai ser surpreendido com as revelações que virão por aí. Então, sem dúvida, a gente não tem tempo a perder, a gente não pode dispersar, perder o foco do nosso propósito. A gente está num momento de guerra espiritual e a gente precisa se defender energeticamente dessas influências que estão o tempo todo tentando nos corromper. Então a pergunta, mais uma vez, a que Deus estamos servindo? Ao Deus homem, à matéria, ao ego? Aos meus vícios, às minhas dificuldades, às minhas fragilidades? Ou estou servindo a um propósito maior? Então é importante que a gente se esforce o máximo para poder seguir, né, na linha que a gente encontre uma certa proteção com essas situações todas que estão emergindo na humanidade, né? E é muito importante que a gente tenha essa consciência, né, de que enquanto a gente não tomar consciência do que está oculto, né, na nossa persona, a gente acaba deixando o acaso, né, e nos levando e chamando isso de destino, né, como a frase de Jung, né? Enquanto a gente não tornar consciente o inconsciente, a gente vai sofrer o acaso e vai chamar de destino, mas na verdade a gente tem o livre-arbítrio. E qual que é a nossa escolha diante, né, das situações que chegam até mim, dos caminhos que se abrem, em qual caminho eu escolho seguir? A vida é muito linda, né? A nossa existência é única, todos nós somos especiais, todos nós somos deuses, né? Então que escolhamos, que possamos escolher o melhor caminho, porque a vida é muito linda, é muito única para ser medíocre, para ser pequena. Então a gente não deve se apequenar, né, por conta de desconfortos do ego, né, de ai, não faço isso, não faço aquilo, porque o que vão pensar? O que vão pensar? Né? O importante é a gente estar em alinhamento com a nossa essência, né, com a nossa verdade, com a nossa dignidade, né, ser quem a gente é de forma verdadeira, né, de forma plena.
Então, que possamos fazer as melhores escolhas que nos levem à nossa evolução, ao nosso crescimento, desenvolvimento, porque é um momento muito raro e a gente tem essa possibilidade de perceber nas entrelinhas da vida os caminhos que são os melhores para a gente seguir.